Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas. Abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Não oculteis dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejem mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem ah, ah. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá
perseguição. Homem ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, e nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nós, da Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil, gostaríamos de fazer um convite muito especial a você. Queremos contar com todos vocês numa grande mobilização no próximo ano. Já no mês de fevereiro, nós teremos o Proclame Online com o tema Vida Missional, do dia 23 de fevereiro, uma segunda-feira, até o dia 27 de fevereiro, um sábado. Nesse mês, no mês de fevereiro, nós queremos incentivar as nossas igrejas a se envolverem num grande tema, mais um, todos em missão. Queremos gerar um conteúdo em parceria com a Secretaria de Educação Cristã, disponível às nossas comunidades para a conscientização dos nossos membros, da nossa liderança a respeito da vida missional, do quanto esse chamado é um chamado individual, a proclamar e a pregar as boas novas do Evangelho. Você vai receber um pacote de recursos como comunicação, esboço, material, para que durante o mês de fevereiro você desenvolva uma série temática e uma programação especial na sua comunidade. É claro que nós sabemos que as igrejas têm uma programação, por isso, se ao menos você puder, no dia 28 de fevereiro, o último domingo do mês, conscientizar a sua igreja sobre esse tema, nós queremos contar com você. No mês de fevereiro, conferência Proclame Online. No mês de fevereiro, mais um, e no dia 25 de abril nós teremos uma grande festa, uma grande celebração e uma grande colheita com o tema Mais Vida. Queremos que todas as nossas comunidades, e oramos por isso, se envolvam num grande dia de mobilização e campanha evangelística. Você já imaginou? Todas as nossas igrejas no mesmo domingo pregando a respeito do amor de Jesus. Vamos começar um movimento de vida missional em fevereiro e queremos capacitar as pessoas, por isso você também vai receber recursos de apoio a isso, para que até o dia 25 de abril as nossas comunidades, as nossas igrejas locais, os nossos membros possam ter a consciência desse chamado e do imperativo da grande comissão: pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos de todas as nações. Contamos com você, afinal, a missão não é apenas minha, a missão não é apenas sua, a missão é de todos, todos em missão. Porque te perdoo.
perturbas dentro em mim, porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu. Toda estrada que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou em guerra, disse: haja paz. Quando Deus achou em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Toda estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou em guerra, disse: haja paz. Quando Deus achou em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Vamos continuar o nosso culto agora com a mensagem bíblica. E eu tenho uma proposta a partir dessa mensagem de trazer 8 palavras bíblicas que nos ajude a viver no ano de 2021. O ano 2020 que terminou foi um ano difícil para muita gente e ainda temos o resquício dele agora em 2021, onde tem sido muito difícil para muitas pessoas, principalmente para o povo amazonense, são meus conterrâneos que estão vivendo um momento muito difícil, com alto índice de contágio de coronavírus, também muitas mortes, falta de oxigênio, falta de outros remédios básicos. A crise na saúde lá é tão grande que não é só de oxigênio que eles estão necessitando, na verdade, até de muitos outros remédios está tendo falta também. Então, diante desse momento tão difícil que todos nós vivemos, nós precisamos de esperança, precisamos de fé, precisamos confiar no Senhor. E existe nas Sagradas Escrituras palavras, ensinos, que nos ajudam a viver no meio de todas essas dificuldades. Então eu quero trazer essas 8 palavras, uma por domingo, para que assim você possa aplicá-las na sua vida. E essas palavras, elas não só ajudem você a ter resiliência, não só elas sejam palavras que, ao aplicar na vida, ela ajude você
a superar as dificuldades, mas também são palavras que, segundo Pedro, essas palavras elas podem nos fazer frutíferos também, prósperos e termos sucesso na nossa vida espiritual e também, consequentemente, em qualquer outras áreas da vida. E a primeira palavra que eu quero trazer para a nossa meditação é a palavra fé. Não temos como começar sem trazer essa palavra, que é uma das mais importantes para nós, que professamos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e num Deus Todo-Poderoso. Para tanto, eu quero começar com o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Você pode ler na sua própria Bíblia ou acompanhar aqui a transcrição que nós vamos colocar. O texto de Abacuque diz o seguinte: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Vamos orar ao Senhor, pedindo a graça dele, a bênção, para que ele fale conosco nessa mensagem? Oremos. Pai amado e querido, quero te agradecer a oportunidade, Senhor, de abrir a Bíblia e poder ser teu instrumento, Senhor, para abençoar vidas através da tua palavra, que é a tua palavra que abençoa, é a tua palavra que fortalece, é a tua palavra que alimenta, Senhor. Ela é espírito e é vida, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que tu fale ao teu povo, Senhor, faço minhas palavras de João Batista agora, que eu diminua, Senhor, e tu cresças, para que assim os meus irmãos, minhas irmãs, eles ouçam a tua voz, sejam edificados, alimentados, fortalecidos por ela, que sejam ensinados por elas. Em nome de Jesus é que eu te peço isso, ó Pai. Amém. Amém. Abacuque, ele inicia a sua mensagem muito angustiado, ele estava inquieto, ele estava muito temeroso. Ele se preocupava muito com o povo dele. E o que ele via ao redor dele era violência, injustiças e muita opressão. Isso internamente, não é? Na nação judaica. Além dessas questões internas que existia em Judá, também Judá estava enfrentando um inimigo muito poderoso que era a Babilônia. E já existia profetas dizendo, como Jeremias, Abacuque é do mesmo período do profeta Jeremias, e Jeremias já estava dizendo para o povo: olha, vocês estão confiando na Síria, estão confiando no Egito, estão buscando a ajuda de todo mundo, mas Deus ele já determinou a sua penalidade, o seu julgamento. Deus vai punir Israel pelos seus pecados, pela sua desobediência, pelas suas injustiças praticadas. Então, o que existia de fato ali realmente era um perigo iminente que logo ia se abater sobre Judá. O inimigo ele ia guerrear contra Judá, ia vencer Judá, ia queimar os prédios, as casas, ia matar muitas pessoas, estrupar as mulheres e também ainda levar algumas pessoas para a Babilônia, e ali eles iam sofrer o cativeiro. Tudo isso Abacuque olhava e fazia com que ele se preocupasse muito com o povo e temesse toda a situação. Então ele questiona o Senhor. No começo do seu livro, no capítulo 1, ele traz esses questionamentos. E ele traz um questionamento para um Deus que é todo-poderoso. Não faria Deus, o todo-poderoso, o Senhor de Israel, o Senhor, o Deus de Judá, não faria nada por esse povo? Então ele recebe uma visão e essa visão é aterradora, o que faz ele ficar com mais medo ainda. No meio dessas visões que ele recebe, tem a punição, mas também tem esperança. E no meio dessas mensagens de esperança que o Senhor está
profetizando para Israel, as coisas iam demorar. Através de Jeremias, nós sabemos que o cativeiro babilônico ia durar 70 anos. E como é que esse povo poderia viver no meio dessas ameaças, dessas opressões, violência, dessas coisas todas? A mensagem do que Deus quer passar para o povo de Judá, através de Abacuque, vocês devem viver pela fé. O justo viverá pela sua fé. Seja numa situação boa, seja numa situação muito ruim, aterradora, seja numa situação de um perigo militar iminente, seja uma pandemia a qual nós vivemos, o justo deve viver pela sua fé. É essa que é a mensagem bíblica para nós. E é essa mensagem que Abacuque está recebendo para transmitir ao povo. E colocar num letreiro grande, para que todos ao passar possam ver de que essas pessoas devem continuar confiando em Deus, que essas pessoas podem ter fé e que, na verdade, eles devem viver por essa fé, seja na bonança, na fartura, seja na escassez ou na fome, seja em tempos de paz, seja em tempos de guerra. Seja em tempo que eles estão libertos, seja num tempo onde eles são escravos da Babilônia. Eles devem viver por fé. Meu irmão, minha irmã, não sei qual é a situação que você está vivendo, mas seja qual for, você está vivendo a bênção de Deus, você pode ter todas as provisões na sua casa, você pode estar gozando de saúde, e seja no momento que você não tenha nada disso, ainda assim o Senhor diz: o justo viverá pela sua fé. É isso que é a mensagem do Senhor. E a respeito desses inimigos, ele diz assim: eis aí o soberbo, que era a Babilônia, eles eram soberbos. A sua alma não é reta nele. Os caminhos deles não são retos. O Senhor tem uma palavra de julgamento para eles também. Eles podem oprimir o povo, podem escravizar o povo, mas é por um tempo determinado. Logo o Senhor dará a libertação e restaurará Israel. Então essa é a mensagem que o Senhor tem. E aí nós precisamos entender então o poder da fé na vida do justo. Nós somos os justos. Justos não por nossas ações, não porque nós vivemos um padrão de santidade e de perfeição. Nós somos justos porque o Senhor Jesus nos justificou. Nós que fomos justificados por Cristo Jesus, é como o Paulo mesmo faz tanta ênfase sobre isso em Romanos. Romanos, inclusive, ele resgata esse texto de o justo viverá pela sua fé, porque ele entendeu que Jesus é aquele que nos justificou. E esses justificados devem viver pela fé. Essa fé que é uma coisa poderosa. Veja que coisa poderosa é a fé, lá em Hebreus capítulo 11, onde fala de homens e mulheres cheios de fé e o que eles fizeram. A teologia cristã, os comentaristas, todos eles falam de que Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. De fato, esses homens e mulheres fizeram e experimentaram coisas extraordinárias a ponto de que nós somos aqueles que admiram eles hoje. Não é? Então você tem, por exemplo, dizendo que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, no versículo 4 de Hebreus 11. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, versículo 5. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreis e avançada em idade, recebeu poder para gerarem filhos. Eles eram estéreis. E pela fé eles puderam ter seu filho, como está em Hebreus 11:11. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Todos esses feitos extraordinários foi pela fé. Pela fé Abel encontrou graça diante de Deus e Deus recebeu seu sacrifício. Pela fé Enoque não experimentou a morte,
Claro que nem todos nós não vamos poder gozar disso, né? Paulo diz que não vão gozar a morte aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor, que não sei se pode ser na nossa geração ou não. Mas o que está trazendo esse texto para nós é essa realidade do poder da fé. Pela fé, o Abraão e a Sara, com idade avançada. Sara era estéril e concebeu com 75 anos. Teve um filho e pôde assim também se tornar, junto com Abraão, os pais da fé e aqueles que trouxeram a descendência da pessoa de Jesus Cristo, né? Nós ficamos boquiabertos e às vezes a gente se sente até um pouco humilhado diante desses homens e mulheres por tamanha fé que eles tinham, né? Jesus, ele pede que a gente venha seguir com fé. Não é fácil, de fato, ter fé, sempre, não é? Mas Jesus, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mesmo pai ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. O que Jesus está dizendo com esse texto é que aqueles que têm fé nele, ainda que perca várias coisas, família, propriedades, casas, porque essas pessoas estão vivendo pela fé, ainda nessa vida o Senhor está dizendo que eles vão recuperar 100 vezes mais, é o centuplo, 100 vezes mais. Ele continua até dizendo assim, com perseguições, porque a bênção de Deus para aquele que tem fé não quer dizer que ele vai viver sempre uma vida tranquila. O que quer dizer é que ele tem Deus como apoio. O que quer dizer que tem Deus como seu ajudador, como aquele que supre as necessidades, e principalmente as necessidades da alma, para enfrentar qualquer situação. Na escola dominical, hoje pela manhã, eu li um texto de Paulo aos Filipenses dizendo que ele sabia viver sobre qualquer situação, seja na fartura ou na fome. Ele sofreu naufrágio, sofreu apedrejamento, foi açoitado, chicoteado, mas ele disse que em todas essas coisas, por causa da fé que ele tinha, ele soube viver, porque o justo vive pela fé. O Senhor fortaleceu Paulo em todos esses momentos, a ponto que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele conseguiu resistir, ele conseguiu superar a dificuldade, ele teve resiliência, ele saiu fortalecido de todas aquelas situações. Então a gente pode receber 100 vezes mais, ainda que seja com perseguições. Nem sempre vai ser tranquilo, mas você vai ter a força de Deus para superar tudo isso, porque isso é o poder da fé. Porque, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus 11:6. Pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. A fé, ela nos recompensa. A fé, ela nos abençoa. A fé, ela faz com que a gente suporte todas as coisas, né? E assim conseguimos viver por ela. A fé é uma coisa poderosa. O próprio Jesus confirma dizendo o seguinte, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi dito à figueira. Jesus tinha momentos no dia anterior amaldiçoado na figueira e ela murchou. Os discípulos ficaram assustados com aquilo, ficaram admirados daquilo. Jesus está dizendo para eles, vocês tiverem fé, quando vocês ordenarem uma coisa sem duvidar no coração, aí ele continua dizendo aqui, mas também diz a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. Isso aqui é coisa extraordinária. Se você quiser ler depois de novo, é Mateus 21:21. Eu não conheço ninguém que tenha transportado ou atirado um monte no mar. Mas eu conheço muitas pessoas que enfrentaram situações das mais horríveis, das mais difíceis, pela fé. E isso é o que nos interessa. A fé não é para que a gente venha se exibir. A fé não é para que a gente fique mostrando para os outros, está vendo como eu sou poderoso? Está vendo como eu tenho mais fé? Não é para isso.
A fé para que a gente consiga viver nesse mundo mal. A fé para que a gente consiga superar as dificuldades. A fé para que a gente não seja derrubado quando tempestades venham querer nos abater. A fé é para isso. Não é para que a gente venha ficar se exibindo. Não tem esse propósito. As pessoas que tentam fazer isso são frustradas, né? Porque nós temos que entender que a fé, ela é um dom de Deus. Ela é um presente para nós. Depois que o pecado adentrou no mundo com Adão e Eva, aquilo que é chamado de pecado original trouxe toda sorte de maldição e consequências ruins. Então a fé é para que a gente viva neste mundo mal, aterrador, amedrontador. Como Abacuque diz na sua carta, né, existe violência, existe injustiça para todos os lados, existe opressão, existe fome, existe desigualdades sociais, existem guerras, existem doenças, existem pandemias. Esse mundo tem tudo isso e muito mais. E a fé para que a gente viva nesse mundo, né, permeado dessas coisas todas. Para que a gente não venha esmorecer diante de todas essas coisas. E a gente firme os nossos passos, firme nossos joelhos, permanecemos firmes. Como os salmistas diziam, né? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. A fé é para isso, para que a gente permaneça firme, inabaláveis, onde as tempestades podem vir, e quando vierem, nós seremos rocha, não seremos abalados. É para isso. E a pergunta que não quer calar: como é que está a sua fé? Né? Porque a fé nossa, elas variam, mas eu não quero perguntar de você se a sua fé é pequena ou se a sua fé é grande. Eu pergunto da qualidade dela, né? Se a sua fé ela é resistente. Porque nem todos temos realmente uma fé tão grande assim. Mas basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não foi isso que Jesus disse? Basta a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas se ela for uma boa fé, se ela tiver realmente firme no Senhor, confiante no Senhor, você vai conseguir superar as dificuldades. No capítulo 7 de Isaías, Deus ordena que Isaías profetize uma promessa para Acais. Acais, ele estava vivendo um momento muito difícil. Existia uma coalizão de alguns reinos contra o reino dele, né? Então, por exemplo, você tem Isaías 7,2 dizendo que a Síria estava aliada com Efraim contra Acais. Esses reis, eles planejavam invadir Judá, né, para depor Acais e tomar todo o reino ali. E aí a mensagem do Senhor, através de Isaías para eles, era o seguinte: o Senhor Deus diz, isto não subsistirá. Os planos lá da Síria e de Efraim, dos reis, não subsistirá, nem tampouco acontecerá, eles não vão conseguir te invadir. Eu sou o teu escudo, eu vou te proteger, né? Contudo, essa mensagem, essa promessa que Deus está dando a Acais, ela tem uma advertência a Acais. No versículo 9 diz o seguinte: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Deus está prometendo que não deixará que esses reinos que estão ameaçando Judá, não permitirá que eles avancem, não permitirá que eles guerreiem, não permitirá que eles vençam. Contudo, essa promessa, ela só tem validade se Acais e o povo permanecer com fé. Ou seja, apoiar-se, confiar, crer em Deus é a base para permanecer, para resistir e para viver, né? Por essa palavra, o Senhor diz a Acais que era necessário que ele cresce, senão eles iam perecer. E também o Senhor não queria que Acais tivesse a sua fé baseada no poder da Assíria, porque a Assíria podia ser um aliado ali para Acais. Deus está dizendo o seguinte para ele: olha, não confie
na Síria. Não espere que o poder militar da Síria seja a sua salvação. Espere em mim. Mesmo que você chame a Síria, mas se não confiar em mim, vocês não permanecerão, vocês não resistirão, vocês vão cair. Essa era a condição. Se você continuar lendo o texto, você vai descobrir que o Senhor foi com eles, que o Senhor abençoou eles. Da mesma forma, serve para nós essa mensagem. O Senhor tem muitas promessas bíblicas para nós, mas nós precisamos permanecer firmes na fé. Firmes na fé. Essa firmeza faz com que a gente esteja realmente cravado nele, sustentado nele. E é nele que a gente consegue ser forte, é nele que a gente consegue encontrar fortaleza para resistir nos dias maus. Foi isso que Paulo aprendeu. Por isso ele se gloriava das suas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na vida dele, para que o poder de Deus se operasse através da vida dele. Então era pela fé que ele conseguia fazer isso. Então a fé, ela precisa ser firme. Pode ser grande ou pequena, mas ela tem que ser firme no Senhor. Também existe, na questão da qualidade da fé, a fé errada, né? Existe fé que não deve ser a prática de nós cristãos, que é a fé em si mesmo, né? Tem gente que tem muita fé em si mesmo, tem pessoas que têm muita autoconfiança. Esses palestrantes motivacionais, coaches, essas coisas todas, eu não sou dos que criticam os coaches, mas existe uma questão que nós precisamos entender o seguinte: nós como cristãos, para nós é errado a autoconfiança. Por quê? Porque a autoconfiança traz arrogância e traz também uma ilusão das nossas capacidades. Por exemplo, Nabucodonosor, né? Eu sempre cito esse texto, em alguns estudos da escola dominical eu citei esse texto recentemente. Nabucodonosor, ele confiou nele mesmo. Ele se achava uma pessoa potente, muito capaz. Ele tinha ilusão da capacidade dele, ele achava que pela força dele, pelo poder dele, pela inteligência dele, é que ele tinha conquistado vários reinos e construído a grande Babilônia. Então, quando ele se deixa levar por essa ilusão de uma falsa capacidade, aí ele entra no outro pecado, que foi a da arrogância. Ele ficou arrogante. E aí, naquele mesmo momento em que Daniel registra esse fato, uma voz do céu diz que você é louco, passou de ti o reino, você agora vai ficar entre os animais. Por quê? Porque o Senhor, ele resiste aos soberbos. Todo aquele que se exalta será humilhado. E todo aquele que pela fé em Deus se humilha debaixo da potente mão do Senhor, esse será exaltado. Às vezes, quando a gente tem essa falsa ilusão das nossas capacidades, quando a gente tem essa arrogância, quando a gente se acha muito capaz mesmo, às vezes vem uma doença. E aí, para onde foi toda essa capacidade? Existem doenças que todo o dinheiro do mundo não consegue ainda resolver, né? Nem todo pensamento positivo consegue curar. A pandemia, por exemplo, é um dos maiores exemplos disso que nós tivemos recentemente. Tantas pessoas poderosas, elas perderam bens, propriedades, muito dinheiro por conta da economia ter quebrado. Muitas pessoas autoconfiantes, elas contraíram o coronavírus e algumas não conseguiram resistir e vieram a óbito. Então, isso é uma grande ilusão, nossas capacidades. Existe, da parte de Deus, uma ojeriza. Deus, ele não suporta, ele resiste aos soberbos. E a respeito dos próprios soberbos, eles ficam debaixo de maldição quando eles mesmos passam a querer se confiar somente em si mesmo. E pior ainda para nós cristãos. Então, nós temos um texto de Jeremias que fala muito claramente isso. Eu vou ler para você Jeremias, onde diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem,
Faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas ele continua dizendo o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não recai, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, no ano da pandemia, no ano da crise econômica, não se perturba, nem deixará de dar fruto. Olha só a comparação que Jeremias está fazendo aqui na sabedoria de Deus. Aquele que confia em si mesmo é como um arbusto solitário no deserto. O que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, assim como diz também Salmo 1. Esse que é plantado, o qual tem as suas raízes no ribeiro, ele não receia quando vem o calor, as suas folhas permanecem verdes. E no ano da sequidão, que aí como eu coloquei aqui pode ser todas as dificuldades que vier, não se perturba e ainda consegue dar fruto, consegue ser próspero, consegue render, consegue ter sucesso. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que eu estou trabalhando essas 8 palavras, né? Eu falei que as outras palavras que eu vou trazer para você são palavras que, segundo Pedro, diz para nós que são palavras que nos fazem ser produtivos. Isso é muito importante. No meio das dificuldades, é o que Jeremias está dizendo aqui, né? Também no Novo Testamento, a fé é uma espécie de atitude mediante a qual o homem abandona toda a autoconfiança. Ele abandona, né, a confiança nos seus próprios esforços e se achega ao Senhor. Confia no Senhor, espera nele e age através da fé, porque o justo vive pela fé. É isso que nós precisamos fazer. Então, como é que nós cristãos devemos viver? Nós temos que aplicar a fé para a vida toda, para todas as dimensões da nossa vida. É assim que nós devemos ver. Jesus falou lá em Marcos 11, 22, né? Tende fé em Deus. Para todas as áreas da nossa vida, tende fé em Deus. A fé, ela deve ser praticada diariamente, porque a fé ela pode transformar-se em obras, em ações, em coisas concretas, como tanto desejava Tiago. Na sua epístola, Tiago falou sobre isso, que nós temos fé, mas a gente tem que fazer com que essa fé vire obras, vire ações, porque só assim, de fato, a fé ela é comprovada como fé, né? E é isso que nós temos que fazer, praticar a fé, aplicá-la à vida toda. Mateus 25, 29, Jesus ele fala uma coisa muito interessante. Ele vai trazer para nós um segredo, que vai ser possível aplicar isso inclusive para a fé. Ele diz assim, porque a todo quem tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se a gente tem fé, mesmo que seja um grão de mostarda, mas a fé está firme no Senhor, quanto mais nós praticamos, segundo essa lógica do Senhor aqui na parábola dos talentos, quem tem fé, mais, quando pratica, mais se lhe dará. Mas quando não tem fé, assim como o talento daquele homem que recebeu um talento, se ele não pratica, se ele não coloca em prática, se ele não a multiplica, o Senhor tirará. Olha só que coisa. Então, mas o que vale para nós aqui é de que é assim, quanto mais praticamos a fé, mais ela aumenta. Porque quanto mais a gente confia no Senhor, quanto mais a gente vê os benefícios dessa fé, mais fé a gente vai ter para o próximo desafio. E é como se fosse uma gradação, né? A gente passa uma dificuldade agora, aí a gente aplica a fé, a gente vence, aí vem uma maior. Aí a gente aplica a fé de novo, vem outra maior. E assim nós vamos crescendo em fé. E a ponto de a gente poder depois ser comparado como aqueles heróis da fé lá de Hebreus capítulo 11. E quais são as áreas da vida que nós temos que aplicar a nossa fé?
Eu vou trabalhar primeiro 3 que são meio que gerais também. Nós podemos aplicar nossa fé de forma salvífica, né? Essa foi dada por Deus a cada um de nós, por isso nós professamos nossa fé em Jesus Cristo, e essa fé nos garante a salvação, né? Paulo vai dizer uma coisa bem interessante lá em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Ou seja, a nossa fé, na afirmação do que Paulo está fazendo aqui, garante a nossa salvação. Então essa fé a gente nunca pode perder. Essa fé é aquele bom depósito que Paulo dizia a Timóteo, né, que ele confiava no Senhor que guardasse o bom depósito até a vinda de Cristo Jesus. Essa nunca pode se perder. As outras também não, mas essa principalmente, porque essa fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, essa fé que nos garante ampla abertura das portas celestiais para que nós possamos gozar a vida eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também podemos aplicar a fé às Sagradas Escrituras, né? As Sagradas Escrituras, ela é como uma espécie de tradição para nós. Ela é um corpo onde está presente ali as doutrinas e a vontade de Deus para nós, e nós temos que confiar nessas Sagradas Escrituras, ter fé nas Sagradas Escrituras. Confiar nas Sagradas Escrituras é crucial, porque quando a gente crê nessas Sagradas Escrituras, a gente aplica ela para nossas vidas e a gente usufrui da sabedoria que ela traz e a gente começa também a ser abençoado ao viver essas Sagradas Escrituras. Paulo ele vai colocar essa questão, Judas coloca essas questões das Sagradas Escrituras como uma espécie de tradição que a gente não pode perder, que a gente tem que lutar por ela. Por exemplo, nós temos lá em Judas 1,3 o seguinte: para vos exortar a lutar pela fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Então, como Judas ele estava vivendo um momento onde existiam muitos falsos mestres na igreja, então ele convoca a igreja ele exorta a igreja para lutar pela fé. E aqui não tem a ver com a fé salvífica, tem a ver com a mensagem do Evangelho. Ele está usando a palavra fé para se tratar da pregação do Evangelho. Tinha que lutar por ela, né? Porque essa que foi entregue aos santos, de uma vez por todas. Lutar pelo Evangelho, defender o Evangelho, aquilo que é chamado de apologia da fé, não é? Que é defender a nossa fé cristã. E para defender essa fé cristã, nós temos que, principalmente, crer nela, crer nas doutrinas. Lembra lá de Atos 2,42, em que a comunidade dos que creiam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era o conjunto da pregação de fé em que os apóstolos tinham passado para eles. Nós temos que, além de a gente manter a fé salvífica, ter fé nas Sagradas Escrituras. Tem um texto bem interessante do profeta que ele diz o seguinte: creia em Deus e estareis seguros, obedeçam os vossos profetas e prosperareis. Obedecer os profetas é crer naquilo que estão dizendo e fazer segundo eles estão nos ensinando. E por último, você também pode praticar uma fé que seja miraculosa, né? Uma fé que ela extrapola a dimensão das coisas ordinárias e vai para o extraordinário. E nós podemos, de vez em quando, praticar essa fé. De vez em quando nós vivemos em situações que não são fáceis. E aí precisa de muita fé para ver Deus operando milagrosamente. Não é nós que vamos operar o milagre, é Deus que opera. Mas nós precisamos ter essa fé de que Deus é um Deus poderoso, de que Ele pode fazer coisas extraordinárias e faz. Deus é o mesmo ontem, Ele o é hoje e o será para sempre. Então, o Senhor, Ele continua com todo o poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade e pode operar de forma poderosa nas nossas vidas. Nós temos vários textos nos evangelhos que falam, em Atos dos Apóstolos também, que fala desse poder do Senhor para aqueles que tiveram fé, de coisas extraordinárias que aconteceu para aqueles que tiveram fé. Nós lemos algumas coisas lá de Hebreus, de pessoas que tiveram fé e experimentaram coisas extraordinárias. Então nós podemos também fazer isso.
mas que seja diante de necessidades reais. Como eu falei antes, não para exibicionismo. A gente, num dia de chuva, não tem que ficar orando para que a chuva passe, faça sol, só para a gente ir para a praia. Não é assim que funciona. O Senhor, Ele abomina esse tipo de fé e de oração. Mas para coisas reais, para coisas necessárias, para coisas realmente em que faça com que o próprio Deus seja glorificado através daquilo e a gente receba uma graça de uma situação que nós mesmos não tínhamos condições nenhuma de resolver. E aí é Sagradas Escrituras e acreditar em tudo aquilo que ela já se encontra e do que ela fala. Jesus disse, se tiveres fé, verás a glória de Deus. Se tivermos fé, veremos a glória do Senhor. A glória é manifestada através de uma ação toda poderosa. Meus irmãos, eu não sei, como eu já falei antes, qual é a situação que você está vivendo. Mas baseado em vários textos sagrados, a qual nós já citamos, e muitos outros que as Sagradas Escrituras falam sobre fé. Eu exorto que você aplique a fé à vida. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, Pedro já vai falar sobre oito coisas que eu vou falar. Ele começa com a fé, só que ele diz assim, não que vocês vivam com essa fé. Ele diz assim, vocês que já vivem com essa fé. Porque é crucial que nós sejamos, nós que professamos Jesus Cristo, sejamos o povo da fé mesmo. Que a gente aplique a fé para todas as áreas da vida. Porque o justo, ele vive por fé. Paulo diz que nós não devemos andar por vista, mas andar por fé. Andar por vista é estar olhando as situações e ficar amedrontados delas. Quando Pedro estava caminhando sobre as águas, quando estava olhando para Jesus, estava indo tudo bem. Mas quando ele percebe o vento, quando ele percebe a agitação das águas, ele começa a andar por vista. Né? A fé naufraga juntamente com ele nesse momento. Nós somos convidados a ser o povo da fé. E uma vez que somos o povo da fé, vivamos pela fé. Apliquemos a fé a todas as áreas da nossa vida, com muita sabedoria, com muita firmeza, com muita confiança no Senhor e não em nós mesmos. E assim você vai experimentar o que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor e pedindo até que Ele possa até aumentar a nossa fé ou fazer com que a nossa fé seja uma fé com mais qualidade. Oremos. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, porque eu creio que nós fomos convidados pela fé e respondemos a esse convite. Um convite, Senhor, onde Tu convida, mas também Tu mesmo dá. Nós cremos, ó Deus, que a fé foi um dom Teu. Tu depositou nos nossos corações, a fé em Jesus Cristo. Mas também queremos aplicar outros tipos de fé na nossa vida. A fé nas Sagradas Escrituras, a fé no Teu poder, Senhor, para que no meio de todas essas dificuldades, nós venhamos a permanecer, nós venhamos a ser vitoriosos, nós venhamos a ser frutíferos, que as adversidades não nos abalem. E para isso nós pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé. Ou pelo menos, Senhor, tornará uma fé mais resistente, com uma qualidade melhor, Senhor. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela tenha uma qualidade e seja de fato confiante em Ti, esperançosa em Ti, para que sejamos como os montes de Sião, que não se abalam e permanecermos firmes para sempre. Nos abençoe nisso, ó Pai. Que a fé que meus irmãos têm, Senhor, faça com que eles gozem de uma semana abençoada. Que a fé que eles têm, Senhor, coloque o alimento na mesa. Que a fé que eles têm faça com que Deus receba o Teu escudo de proteção sobre a vida deles. Que a fé que eles têm, ó Deus, abençoe a saúde de cada um deles. Enfim, ó Deus, que a fé que eles tenham possa ser exercitada e eles possam, Senhor, ver a Tua glória se manifestar através da vida deles. Em nome de Jesus. É isso que eu peço, ó Pai, para cada um deles. E quero, Senhor, complementar com um pedido especial, Senhor, nesta noite. A cidade de Manaus e muitas outras no Brasil, mas principalmente, Senhor, a cidade de Manaus agora, está vivendo um dos seus momentos mais difíceis na área sanitária.
Eu tenho, Senhor, me alegrado um pouco de ver o quanta gente generosa, solidária existe nesse país e se mobilizou para ajudar, Senhor, aquele povo. Tenho me alegrado, Senhor, de ver que até outros países têm, Senhor, cooperado, outros estados também, Senhor, estão oferecendo ajuda. Mas eu quero ainda assim, Senhor, pedir que Tu tenha misericórdia para com aquela cidade, para que se cumpra, Senhor, aquilo que foi dito por Ti mesmo, Senhor, e registrado em 2 Coríntios, capítulo 7, onde diz que se o Teu povo se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, depositar fé em Ti, Tu sararias, Senhor, a terra, Tu abençoaria. E o Teu povo tem orado, Teu povo tem se ajoelhado, tem juntado, Senhor, voz em oração pela cidade de Manaus, para que, Senhor, a pandemia, Senhor, se reduza ao máximo possível, que as pessoas sejam curadas, e aquelas que já estão com Covid em estado grave, que haja tratamentos e elas possam se recuperar. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Também te peço que logo, Senhor, essas vacinas aí, ó Deus, que estão para ser aprovadas, logo, Senhor, elas estejam à disposição da população, que elas consigam ser produzidas na quantidade suficiente, que o povo, Senhor, faça a sua parte. Enfim, ó Deus, esse clamor é para que, ó Deus, a gente possa começar a ver, Senhor, um sol brilhar, um sol de uma esperança, o sol, Senhor, de que a saúde possa começar, ó Deus, a se derramar para toda a nação brasileira e para o mundo que já ultrapassou 2 milhões de mortos pelo Covid. Em nome de Jesus, nos abençoa. Em nome de Jesus, faz, ó Deus, que essa pandemia cesse. Em nome de Jesus, faz, ó Deus, que nós possamos aprender algo importante com tudo isso, amando, sendo solidários, generosos uns aos outros. Que a pandemia tenha trazido para nós, ó Deus, mais fé em Ti, mais intimidade contigo. E que uma vez aprendido isso, Deus, a gente já tenha, Senhor, agora, a gente possa gozar agora, Senhor, de tempos melhores. É em nome de Jesus que eu te peço isso. Abençoa Teu povo, Senhor, faz o Teu rosto resplandecer sobre o Teu povo. Que Tu tenha misericórdia do Teu povo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as Tuas consolações se derrame sobre o Teu povo e sobre todo esse país, sobre Manaus, em nome de Jesus. Amém. Amém.